Ao longo dos anos, inúmeros designs de carros inovadores e incomuns foram desenvolvidos, com mais de um punhado levantando as sobrancelhas. Aqui estão alguns dos automóveis mais malucos, desde minúsculos carros-bolha até veículos futuristas que se encaixariam perfeitamente em um filme de ficção científica. 12 carros mais estranhos já feitos. Número 1. BMW Zeta. Este estranho carrinho foi projetado pelo fabricante italiano de geladeiras ISO, uma empresa que claramente se manteve bem dentro de sua zona de conforto quando decidiu fazer um veículo em que toda a frente era uma porta. O Zeta original foi projetado como um veículo de 3 rodas, o que o tornava comicamente instável, então ISO projetou um eixo traseiro de via estreita que economizaria algumas liras ao eliminar a necessidade de um diferencial. Os italianos logo decidiram que era melhor deixar as geladeiras nas cozinhas, então ISO licenciou o projeto para várias montadoras, incluindo uma certa empresa bávara conhecida. A BMW reformulou e reprojetou o design do ISO, mas manteve a mesma forma excêntrica, e o BMW Zeta desde então se tornou um dos microcarros mais amados do mundo, bem como um dos mais estranhos. Número 2. Bond Buggy. O Bond Buggy é frequentemente considerado o melhor dos veículos de 3 rodas britânicos, no mesmo sentido em que os Tachiboutres é frequentemente considerado o melhor dos fungos tóxicos. Produzido pela controladora Reliant, os canalhas que produziram o Robin, estrela da nossa lista dos carros mais feios da década de 1970, o Bond Buggy usava motor de 31 cavalos, posteriormente aumentado para 32, que acabou sendo bastante para um carro que pesa um pouco menos que um pano de prato. O buggy não tem portas, toda a estufa se inclina para frente para acessar seus 2 assentos e é supostamente divertido de dirigir, apesar da instabilidade inerente de seu chassi de 3 rodas. O Bond Buggy poderia ter sido um sucesso maior se a Reliant não tivesse um preço um pouco mais alto do que um Mini de 4 rodas. Estimado pelos poucos proprietários restantes que não matou, o Bond Buggy é um excêntrico inglês excêntrico que talvez nunca mais vejamos. Número 3. Peugeot P50. O minúsculo Peugeot P50 foi produzido de 1962 a 1965 pela Peugeot Engineering Company na ilha de Man. Ele foi projetado como um carro urbano, com slogans publicitários anunciando que tinha espaço suficiente para uma pessoa e uma sacola de compras. O carro é tão pequeno, de fato, que pode passar por portas normais, entrar em edifícios e pode ser facilmente levantado por uma pessoa. Aproximadamente 45 Peugeot P50S foram vendidos na década de 1960. Passados 50 anos, a produção deste curioso automóvel recomeçou em 2011, embora o número de carros vendidos por ano continue bastante reduzido, cerca de 15. Número 4. Módulo Ferrari. Pode-se enganar ao pensar que este carro era de um filme de ficção científica dos anos 1960, mas o Ferrari Módulo foi projetado por Paulo Martin e exibido no Salão Automóvel de Genebra de 1970. Seus estranhos ângulos e curvas dão ao automóvel uma sensação de nave espacial, como algo saído de Star Trek. Apenas um foi produzido. Foi então vendido ao entusiasta de carros americano James Glickenhaus em 2014. Número 5. Helio Elf Electric. Os planos deste automóvel em forma de ovo vieram do designer industrial Paul Arzens. Houve apenas um feito em 1942 e foi usado por Arens como seu carro pessoal. O automóvel deveria refletir suas ideias de como seria o futuro. Também vale a pena mencionar que o carro era totalmente elétrico, em parte causado pela falta de gasolina após a ocupação alemã do norte da França. Número 6. Messerschmitt KR200. O Messerschmitt KR200, também conhecido como Cabinet Roller, foi produzido de 1955 a 1964. É um carro bolha de 3 rodas, termo usado para os carros menores, projetado pelo engenheiro aeronáutico Fritz Fehn. O automóvel de aparência curiosa foi um sucesso inicial, vendendo quase 12 mil em seu primeiro ano de produção, com o potencial comprador mais famoso sendo Elvis Presley. Número 7. Honda Voyage.
Destinado à geração mais jovem que adorava a vida noturna, o Voyageur, também conhecido como Noite Sem Dormir, era baixo o suficiente para fazer os foliões andarem de skate pela cidade. E alto o suficiente para permitir que eles fiquem de pé e dancem de um local para outro. Além disso, o painel imitava um tema de clube. Número 8. Vanguard Sebring City Car. Este nada mais era do que uma fatia de queijo movida por um motor elétrico que os anos 70 deveriam adotar após a crise do petróleo. O estilo desajeitado também não deixou muito a desejar no interior em termos de espaço. Francamente, o Vanguard Sebring City Car era uma visão horrível que faria crianças pequenas chorarem ou rirem de você na estrada. As crianças podem ser cruéis. Seu desempenho medíocre de 36 milhas por hora não ajudou muito. A produção do City Car parou em 1979, e com o surgimento dos carros elétricos, este continua sendo uma relíquia histórica. Número 9. Soul Scarab. Certamente parecia parte de e com isso quero dizer um escaravelho de verdade, uma espécie de besouro que pode ser encontrada em qualquer lugar do mundo. Não está claro por que William Soult, o homem por trás da Soult Motor Company, era tão fascinado por escaravelhos que construiu uma minivan com o formato de e até usou o nome do besouro em sua criação. Pela sua idade, o escaravelho é hoje uma grande peça de colecionador. Não era o veículo mais funcional de sua época, a visibilidade traseira era quase nula, mas, de muitas maneiras, a estranheza de seu design ajudou a contribuir para seu legado duradouro. Ninguém vai se lembrar que o escaravelho já foi considerado um veículo feio. Hoje em dia, é considerado um belo exemplo de design Art Deco. É uma reviravolta adequada para um dos pioneiros do segmento de minivan. Número 10. Especial Norman Timbs. Um design de carro americano icônico, o Norman Timbs Special foi projetado, como o próprio nome sugere, por um engenheiro mecânico de automóveis baseado em Los Angeles chamado Norman Timbs. Norman era um engenheiro influente que trabalhava com automóveis Tacar na década de 1940. O Norman Timbs Special levou mais de 3 anos para ser concluído. Este carro elegante e aerodinâmico não tem portas e um nariz dianteiro longo e arrebatador, dando-lhe um design esguio. Há um final infeliz para a história deste carro. Tendo passado um tempo na frente de um restaurante californiano para as crianças brincarem, este carro de aparência estranha foi tristemente destruído nos incêndios de Malibu em 2018 na Califórnia. Número 11. Carro de ervilha. Se este carro extravagantemente verde encomendado pela Birdseye, vendedores de legumes congelados, para um comercial de televisão de 2005 não obrigar você a comer seus vegetais, nada o fará. Às vezes chamado de Volkswagen Pean Car, na verdade é um veículo Mismatch projetado por uma empresa com sede em Londres chamada Asylum. Construído sobre o chassi de um kart off-road, o Pean Car traz faróis de um VW Fusca e é equipado com motor Honda, embora o carro não tenha marchas. Ele pode atingir uma velocidade máxima de aproximadamente 60 milhas por hora e foi construído para desmoronar propositalmente durante o comercial. Se você estiver interessado em dar uma chance às ervilhas, o Pean Car está supostamente em exibição na Unilever Ice Cream de Frozen Foods em Walton-on-Thames, na Inglaterra. Número 12. Amphicar. Nenhuma lista de carros estranhos estaria completa sem o Amphicar, um machuque que era meio carro, meio barco e meio não muito bom nem como carro nem como barco. Este equipamento de parafuso duplo, já assim chamado porque os compradores se ferram com o carro e o barco que compraram, era um descendente distante do VW Savage do exército alemão da Segunda Guerra Mundial, movido, um termo que usamos vagamente, por um motor 1.2 montado na traseira motor Triumph de 2 litros produzindo apenas 43 cavalos de potência. Na água, ele mal conseguia atingir 7 milhas por hora, e em terra não era muito mais rápido, levando cerca de 40 segundos para acelerar até 60 milhas por hora e chegar a 70. As rodas dianteiras dirigiam o carro tanto na terra quanto na água, e um debate saudável pode ser feito sobre em qual ambiente eles foram menos eficazes. A produção do Amphicar parou em 1963,
com carros construídos com sobras de peças até 65, e levou mais 3 anos para descarregar o estoque restante.